Muitas são agredidas, têm medo, ainda são sexualmente assediadas, são vítimas de abuso, de preconceito, de estupro. São vítimas de uma cultura machista, patriarcal, que inibe a igualdade de gênero e que coloca a mulher em condição de inferioridade. O assunto ganhou notoriedade nos últimos tempos depois da divulgação de um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre tolerância social à violência contra as mulheres. Esse é o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Melhor e Mais Justo, ao vivo, pelo portal tvt.org.br, para discutir a tolerância social à violência contra as mulheres. Tenho o prazer de convidar Silmara Conchão, secretária de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Santo André, Carla Vitória, militante da Marcha Mundial das Mulheres, Larissa Sampaio, ativista do Levante Popular da Juventude, e Márcia Garcia, coordenadora do Centro de Referência da Mulher Vem Maria de Santo André. Bem-vindas. Obrigada. A violência sexual, infelizmente, é cotidiana na vida de muitas mulheres brasileiras. Surge nas cantadas de rua, em toques indesejados no ir e vir do transporte público, no assédio em ambiente de trabalho, no espancamento dentro de casa. Recentemente, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou um estudo com dados alarmantes sobre a temática. Como houve um erro no percentual atribuído a uma das questões, pode ter ficado a impressão de que o problema não era assim tão grave. No entanto, é o contrário. O problema é gravíssimo e os números da pesquisa continuam sendo muito alarmantes. Então, para começar, eu gostaria que vocês descrevessem que caldo de cultura é esse que tolera e permite que a violência contra a mulher ainda ocorra tão frequentemente, inclusive em espaços públicos e, por vezes, de forma tão naturalizada. Bem-vindas de novo. Vamos começar com a Silmara. Silmara, secretária, obrigado pela presença. O que faz com que a gente tolere esses absurdos e naturalize esses comportamentos patriarcais, machistas na sociedade brasileira? Muito importante, acho que, pautar esse tema, né? Aliás, assim, ele está pautado na sociedade. Eu acho que está aí um ponto muito positivo da polêmica pesquisa. Certo ou errado, o tema está pautado socialmente falando. Um tema que nós discutimos muito, né, através dos movimentos sociais, política para as mulheres, mas que, como você mesmo disse, pelo fato de estar naturalizado na sociedade, ele parece algo normal, aceitável, sustentado socialmente, né? E eu acho que a pesquisa mostrou os 65 questionáveis e os 26 inaceitáveis. É algo que não me assustou. 65% e 26%, né, na 65%, né? Inquestionável no sentido dessa tolerância. A questão... Só lembrando, Silmara, para o telespectador, que eventualmente não tenha visto, embora tenha sido amplamente divulgado, a questão da pesquisa a qual se referia essa correção de percentual, que primeiro foi divulgado 65% e depois 26%, era o uso de roupas, digamos, mais ousadas, decotadas pelas mulheres, se elas seriam razão para justificar o assédio sexual e mesmo estupro por homens às mulheres. E muitas pessoas, né, então foi um erro 65%, mas 26% é um número enorme, tá certo? E dentro desse 26% é importante dizer que muitos dos respondentes da pesquisa, dos entrevistados, eram mulheres. Quer dizer, a cultura patriarcal atravessa o gênero até também. Sim, que somos todos formados nessa educação, nessa cultura, né? E se analisarmos 1 entre 4 dos entrevistados, das entrevistadas, pensam dessa forma, né? E isso não me assusta, porque eu vivo, trabalho esse tema há muitos anos, estudo esse tema há muitos anos, então... Quer dizer, não surpreende, né? Não me surpreende. Quando saiu 65, quando depois o erro, os 26, isso de verdade eu posso dizer que eu já sabia.
né? Essa questão histórica a gente vê, a gente sente quando a gente dá aula. Também sou professora da Faculdade de Medicina do ABC e também fui professora de Educação Infantil por muitos anos. É interessante isso, ver as crianças chegando na EMEI, nas escolas de educação infantil, ensino fundamental, e já com uma demarcação do que é ser homem, diferentemente do que é ser mulher. Então, nós vivemos aí um grande desafio e aí fica a questão de quem é a culpa, né? Porque, nesse caso, culpabiliza, no imaginário social, essa pesquisa é a foto do preconceito de gênero que culpabiliza a mulher, que é vítima. Culpabiliza a vítima. Exato, que é vítima. Esse é o segundo absurdo. Exato. Né? A violência já é um absurdo e a culpabilização de quem é vitimado pela violência é o outro absurdo, uma aberração total. Carla, colocar você na conversa também, vamos rodar a nossa conversa aqui, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu sei que você tem trabalhado mais, participado e pensado essa questão do assédio nos transportes, né? Sim, exatamente. Acho que um primeiro ponto que a gente tem que pensar é que o Brasil, por ser um país que teve a escravidão durante muito tempo, a gente tem mais na nossa história a escravidão do que a libertação. A gente tem uma cultura, né, exato. A gente tem uma cultura escravocrata muito forte, assim. Toda a nossa miscigenação, ela foi dada em torno do estupro, das índias, das negras. E eu acho que essa cultura do estupro, no Brasil, ela é um ponto que é muito arraigado. Acho que quando a gente vai analisar assédio, a gente tem que pensar um pouco dessa maneira. Enfim, quanto a essa questão das mulheres também corroborarem com a pesquisa, se as mulheres fossem realmente contra o patriarcado, ele não estava mais aqui, né? Então, para uma ideologia... Até porque as mulheres são em maior Exato. Número, né, na sociedade. Exato, elas são 52% da sociedade. Acho que tem uma diferença que as pessoas confundem muito, às vezes, quando falam, mas as mulheres também são machistas. Tá, vamos separar algo assim, um detalhe importante. Eu acho que quando a gente caracteriza alguém de machista, ele tem a consciência do que ele está fazendo, se aquilo vai sustentar um privilégio dele socialmente falando? Porque muitas mulheres que a gente fala, as mulheres também são machistas, porque logo falam, mulheres também são machistas, olha como as mulheres são, olha como as mulheres são machistas. Mas quando a mulher reproduz, será que ela tem consciência que essa reprodução, ela está privilegiando, em detrimento da sua cidadania, o outro? Silmar, você está falando uma coisa importante, acho que tem uma outra importante, né? Uma coisa é, até inconscientemente ou culturalmente, fazer parte dessa cultura patriarcal e machista por parte da mulher, mas é muito diferente ser, ainda que inconscientemente, ter elementos machistas e ser um violentador, né? Porque, em geral, o violentador é o homem. Né? Então, nós estamos falando aqui da prática de um crime, porque ser machista é um comportamento, você pode ser condenável, etc., mas não é um crime. Agora, praticar assédio é crime, tá certo? Então, é importante demarcar, eu acho, muito claramente isso, né? Porque senão parece que a gente relativiza. Ah, se tem mulher machista, tá vendo? Se todo mundo é, por que vocês reclamam dos homens? Estamos falando também dos homens que são violentadores, é muito mais grave. Larissa, o que você acha? Não, eu acho que tudo que está sendo... primeiro, né, agradecer o convite aí à TVT, que é uma TV que está usando, né, no meio da discussão da democratização da comunicação, mostrar o diferente, né? Onde a maioria da mídia mostra o que a minoria quer, a TVT vem mostrar o que a maioria está querendo colocar em debate com uma pauta que é a pauta do assédio. Pauta que atinge a maioria da população brasileira, né? E aí uma coisa que é interessante é que a gente não fala muito que é a cultura do patriarcado, né? É sistêmico, né? É o sistema patriarcado, né? Tipo, é como se fosse o capitalismo, né? Ele vem, é o sistema capitalista, então é o sistema patriarcado. Porque o patriarcado é traço, é característica do capitalismo. Isso, né? E ele atinge todo mundo, ele vai atingir a mulher, ele vai atingir o homem, a criança, então não tem como a gente estar isento do sistema, né? Mas aí tem esse diferencial, né, de quem violenta de fato, né, de quem é o agressor, e é isso, ele tem que ser punido, e que não é isso que a gente vê hoje. E não é só a violência do assédio sexual, como a gente está tratando aqui, mas tem o assédio moral, né, a gente geralmente trata dizendo que tem 5 tipos de violência, né, o moral, o sexual, o patrimonial, e que muitas vezes a gente não se dá conta que está sendo violentada, porque muitas vezes a gente visualiza que a violência é um tapa na cara, né, é aparecer em casa com o rosto, né, com o olho roxo. E muitas vezes não é, até na própria empresa, né? No trabalho, quando a gente tem que ser submissa para ter um cargo maior, a gente tem que pegar o cafezinho do patrão, né? Levar uma piadinha, você tá tão bonita hoje, essa roupa, esse decote, né?
E eu acho que entra naquele ponto que a gente estava conversando antes, né? Que é qual é o limite, né? Da piada, assim, qual é o limite da cantada, né? Então, Qual é o limite? Márcia, qual é o limite? Tem limite para dizer aonde que uma cantada, um elogio e tal não é assédio e aonde ele passa a ser algo, digamos, agressivo, que submete, que exerce um poder ou exerce uma violência contra a mulher? Eu acho que, assim, pelo próprio trabalho que nós fazemos, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É sempre bom estar num espaço como esse e discutir um assunto tão importante, né? Mesmo pelo nosso trabalho, qual é esse limite, né? Então, nós trabalhamos com mulheres que são vítimas de violência todos os dias, diversos tipos de violência. A psicológica, que é aquela que mais maltrata a mulher, né? E esse limite, a partir do momento que começa a fazer mal para essa mulher, opa, aí já deu o limite, né? Porque as piadinhas, às vezes, ela oprime aquela pessoa. Ela faz quando é opressão, mesmo Exatamente. Quando não é a violência simbólica, mas quando ela tem uma carga opressiva de submissão do outro, Isso. de exercício de um poder de submeter o outro, esse seria o limite. Muitas vezes é difícil de demarcar, mas seria aí, né? E assim, é uma coisa assim que a gente, ouvindo aqui, né, as falas, né, e a gente só percebe, né, todas essas questões quando você começa a ter uma informação diferente. E o primeiro contato que eu tive e percebi, nossa, nós sofremos isso todos os dias, foi num curso que eu fiz de promotoras legais populares, onde a Silmara veio dar uma aula e ela começou a ilustrar coisas do dia a dia, quando a criança, desde a escolinha lá, no Dia das Mães, recebe, né, uma panelinha, né, para entregar, né, fazer aquela coisinha, né, a mãe ganha a panelinha e o papai a flanelinha, né, e como a gente vai educando, né, as crianças, o menino e a menina, a pensar, né, a naturalizar algumas coisas, né. Então, tudo isso são questões que a gente deve voltar esse olhar, porque às vezes a mulher ela é culpada, até mesmo quando ela é estrupada, né, porque ela está com uma roupa que está provocando, está chamando a atenção do criminoso, que nem você falou, é um crime isso, né. Então, são coisas assim que a gente tem que ficar muito atento a não culpar a mulher, nossa, ela também é machista, olha, né? Então, a gente tem que ficar muito atenta e saber mesmo qual é o limite, né? Qual é o limite da piada, qual é o limite da brincadeira, qual é o limite, né? Para você não oprimir o outro e para você, né? Opa. Agora, Carla, esse limite dá para ser traçado, baixado por decreto, botar uma fórmula, ou a cada vez, se é que tem um limite claro, ou esse limite é a percepção da própria mulher, quer dizer, um elogio, uma cantada de um homem, quando ela entende aquilo como algo que, enfim, dá prazer, ou a interessa, etc., isso não configura uma cantada. Agora, quando isso configura um exercício de poder sobre, de tentar usar a hierarquia do trabalho, ser chefe e aí submeter o outro, quer dizer... Eu acho que a Márcia levantou um ponto muito importante, que é a construção social do gênero, né? Ninguém nasce mulheres, as pessoas elas se tornam mulheres, se tornam homens. E a partir disso, desde pequena, a gente é ensinado, né? As meninas ganham a panelinha, os meninos ganham o carrinho. Nossos papéis sociais, eles estão construídos desde muito cedo, né? As meninas aprendem a ser mães, cuidando da boneca, coisas que os homens não aprendem, depois se tornam... Homem não brinca de boneca, né? Não. Depois se torna pai. Que é outro absurdo, né? Exato. E desde nova, a gente é ensinada que assédio é cantada. Então, se um menino mexeu com você na rua, se ele fez fio-fio pra você, é porque você tá bonita, você tem que se arrumar mais também. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E quanto a esse limite, eu acho que é uma questão de hierarquia mesmo, né? Como que uma pessoa pode sentir prazer em submeter a outra à sua vontade? Acho que é um pouco disso. Essa ideia da submissão. Eu estou falando isso porque a gente tem casos, embora esse seja um caso, de novo, né? A gente tem que demarcar muito claramente que a questão que é complicada é isso, o agressor, que em geral é homem, né? E que, portanto, nesse campo, acho que não tem que ter nenhum tipo de condescendência, né?
Mas, justamente para não ter condescendência, é importante a gente poder conversar sobre aquelas coisas que estão nessas franjas, nessas fronteiras. Sim. A gente vê eventualmente na mídia, nos Estados Unidos, uma sociedade totalmente, ele brinca, né, sociedade de advogados, totalmente judicializada e tal, você ter processos de assédio na pré-escola, de assédio sexual de um menino de 5 anos para uma de 4. Quer dizer, isso me parece um certo exagero, tá certo? Ainda que você possa pensar que potencialmente daqui a alguns anos, mas isso me parece um certo exagero do, entre aspas, politicamente correto, né? Porque um menino de 5 anos, por mais que ele possa ter batido na menina, ou ter feito alguma coisa, eu não sei se dá para a gente trabalhar que a ideia de uma responsabilidade no sentido da agressão criminosa, né? Agora, a gente está falando aqui de homens, adolescentes ou adultos, capazes de discernir seus atos e, portanto, de exercer, às vezes, poder físico, né? Ou poder político, ou poder econômico sobre as mulheres. A gente continua essa conversa no próximo bloco.